Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Verdadeiramente é um texto glorioso esse texto de Filipenses. Enche nosso coração de alegria e de esperança pelo desejo de estarmos com Cristo. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11. Nós estamos pregando nas parábolas e hoje examinaremos mais uma parábola que o Senhor proferiu. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 1 a 13. Lucas, capítulo de número 11, os versículos de 1 a 13, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Meu amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responder lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Àqueles que lhe pedirem. Vamos orar. Pedir ao Senhor que seja conosco nesse momento. Bendito és tu, Senhor, Deus eterno, que reina de eternidade a eternidade, que dirige, governa e sustenta tudo o que o Senhor mesmo criou pela sua palavra e pelo seu poder, inclusive a mim e aos meus irmãos, a quem o Senhor nos formou, em seguida nos constituiu em seu povo, nos fez ovelhas do teu rebanho e o teu Filho como nosso pastor. Bendito é tu, ó Deus, santo, eterno e glorioso, que nos ensina por meio da palavra a alegria e a graciosidade que certamente encontraremos na comunhão com o Senhor por meio da oração. Bendito és tu, ó Deus, que sendo Deus Todo-Poderoso,
que tem os milhões e milhões de anjos à tua presença. Entretanto, aprove ao Senhor destinar tempo para nos ouvir, destinar atenção para com cada um de nós, com nossas dores, com nossas súplicas, com nossos pedidos, desejos. Bendito é o Senhor. Por isso então, Senhor, nesse santo momento, ouve nossa súplica e fala-nos de tua parte, ensinando-nos o teu querer por meio da palavra lida, de tal sorte que nosso coração se apegue cada vez mais ao Senhor, de tal maneira que o Espírito nos ensine a orar cada vez mais, a fim de fato e de verdade, desfrutarmos de maior comunhão com o Senhor. Bem como também, ó Deus, fala-nos então nessa noite, ensinando-nos acerca não apenas da comunhão, mas também do glorioso instrumento que o Senhor mesmo estabeleceu, chamado oração. Ensina-nos a usá-lo de forma devida para a tua glória, para nosso próprio bem. Em Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, desse teu servo, que meus pecados, fraquezas e falhas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça, mas fala-nos a tua parte. É a nossa súplica confiante em Jesus Cristo, teu Filho. É em nome dele que oramos. Amém. Amém. O Evangelho de Lucas, ele tem algumas parábolas que só se encontram nele, e essa é uma delas. Que consideramos no domingo passado também. E é interessante observar a maneira como Lucas ele agrupa os acontecimentos da vida do Senhor Jesus Cristo. E é interessante olhar no capítulo 11, por exemplo, que a inserção desse momento em que o Senhor Jesus estava orando, o pedido do discípulo e o ensino de Cristo, se dá exatamente dentro de um contexto que não há contexto. Haja vista de que o propósito do autor, da parte do Espírito, é exatamente despertar-nos a atenção para com a oração. No capítulo de número 10, o verso de número 42, por exemplo, registra o final da visita do Senhor Jesus Cristo à casa de Marta e Maria. E no capítulo 14, no verso 14, do capítulo 11 de Lucas, então já inicia um outro evento da vida do Senhor Jesus Cristo. Quando diz, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio, ou seja, não tem nada a ver com o ensino sobre a oração. E a ideia do autor ao fazer isso, a ideia do Espírito Santo quando o instruiu a fazer isso, é exatamente para que nossos olhos pudessem focar de uma forma completa naquilo para o qual o texto foi colocado, para nos ensinar, para nos despertar, para criar em nós o desejo pela oração. Então, o texto se encontra exatamente nessa perspectiva, não apenas de falar sobre a oração, mas de despertar os nossos corações para imitar Cristo, conforme o verso 1 do capítulo 11 diz: certa feita esteve Jesus orando, assim devemos ser encontrados pelo Senhor em oração. Eu vou explicar a parábola e depois eu farei algumas aplicações pertinentes à nossa vida. Eu não vou tratar sobre a oração do Pai Nosso, tá? Ou a oração dominical. Ela é muito extensa, então nós teríamos que ter uma série de pregações só nessa oração. Mas eu vou tratar da parábola e fazer alusão também aos versos de 9 a 13, que estão em conexão com a parábola da qual nós acabamos de ler. Um dos discípulos perguntou ao Senhor Jesus Cristo: como é que o Senhor ora tão intensamente? Tem uma receita? Não dá para o Senhor nos ensinar a orar também dessa forma tão intensa, tão cheia de fervor? Veja, os discípulos de João Batista foram ensinados a orar pelo próprio João. O Senhor não gostaria de nos ensinar também a orar dessa forma tão intensa, tão fervorosa? Parece que quando o Senhor ora é como se a terra e os céus estivessem ligados. E então, ensine-nos a orar desta forma. Então o Senhor ensinou por meio da oração dominical.
E ao final da oração dominical, no verso de número 4, ele então fala: e não nos deixe cair em tentação. E então o verso 5 diz: e o Senhor Jesus disse um pouco mais. E então propôs uma parábola. E então na parábola o Senhor conta, uma história que era muito comum e corriqueira naqueles dias. Talvez já tenha até acontecido conosco também, em nossos dias. Então o Senhor Jesus pergunta a eles e diz: qual dentre vós, se tiver um amigo, e este vier procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque na verdade chegou um outro amigo meu, e eu nada tenho que lhe oferecer. Então Jesus disse: o amigo, o primeiro ao qual você pediu, ele vai lhe dar os pães, seja por causa da amizade ou seja pelo importuno, mas ele vai lhe dar os pães. Então, a história da parábola não é muito complicada, é algo simples, possível de acontecer com qualquer um de nós, como acontecia naquela época. Naquela época, as viagens à noite eram comuns, por conta do calor escaldante durante o dia. Então, muitos viajantes preferiam viajar à noite, nas estradas mais seguras, e então desfrutariam, né, do frescor da noite e não sofreriam tanto com a intensidade do sol e do calor do dia. E então, Jesus diz que um homem chegou na casa de outro, bate na porta, tem aquela saudação calorosa, eram amigos, pessoas queridas, e o viajante chega e diz: eu estou com fome. O hospedeiro então se vê apertado, porque não tinha nada para oferecer para jantar, já era tarde, meia-noite. A única saída então era recorrer ao seu amigo, que era seu vizinho. E então o texto diz que o homem vai à casa do outro, bate na porta e lhe diz: sou eu, seu vizinho, empresta-me 3 pães. O que estava dormindo, acordado, logicamente, responde do seu quarto. Na verdade, as casas na Palestina, naquela época, as casas, de um modo em geral, elas eram pequenas, possuindo no máximo 2 cômodos. Então, o indivíduo estava deitado lá na sua esteira, possivelmente, com os seus filhos e esposa ao seu redor. E então, de lá, ele podia responder tranquilamente, porque de lá ele poderia ouvir o pedido do outro, sem muitos esforços. E então ele diz: eu não vou me levantar para te dar os pães, porque eu terei que passar por cima dos meus filhos que estão deitados ao meu redor, terei que acender uma lamparina, o que iria despertá-los, e ainda terei que ir até a porta, tirar uma trave pesada que era posta para segurar a porta, para então te entregar os pães. Eu não vou fazer isso. Volte amanhã de manhã. Porém, o Senhor Jesus então diz aos discípulos que o homem que se achava em necessidade não se deu por satisfeito com a resposta. E então continuou dizendo: olha, eu só vou sair daqui quando você me der os pães, porque tem alguém com fome que está na minha casa e eu preciso acudi-lo na sua necessidade. Jesus conclui então a sua oração dizendo: Ele vai dar tudo o que você pedir e precisar, seja pelo amor da amizade, seja pelo importúnio da hora ou do momento. Mas Ele vai dar tudo o que você tiver necessidade. Bom, diante disso então, o que é que a parábola nos ensina? Logicamente, já sabemos que nos ensina a orar, porque ela está dentro do contexto da oração. Mas é muito comum encontrarmos nos comentários acerca desse texto, ensinando-nos a perseverança na oração. E então, eles focam os olhos na palavra importunar e dizem: devemos importunar Deus, ou seja, perseverar diante do Senhor por meio da oração. Mas essa interpretação, ela não está correta. E a razão é simples. Quando Jesus contou a parábola, Ele não nos ensinou a importunar o seu Pai, mas Ele nos ensinou a orar ao seu Pai na mesma intensidade que Ele orava.
Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando não é a perseverar na oração somente, mas o que Ele está me ensinando é a orar com convicção de que aquele a quem eu me dirijo me ouve, e por isso eu persevero. Observe que a história é contada de um amigo que importuna um amigo. Não é de um vizinho que incomoda um vizinho, não é de um estranho que se dirige a um estranho, mas são de duas pessoas que têm relacionamento. Há um carinho entre eles, há uma amizade entre eles, há um amor entre eles. Por esta razão é que o homem se atreveu a ir meia-noite na casa de outro para lhe pedir os pães. Não foi pela necessidade do outro que chegou apenas, mas o que o leva a ir à casa do outro para pedir os pães é exatamente a certeza de que naquela casa ele encontraria pão. É a certeza de que aquele amigo, ainda que sendo importunado, incomodado à meia-noite, não lhe deixaria sozinho. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina é exatamente a orar com convicção, a orar com fé, a ter certeza absoluta de que aquele a quem eu me dirijo, ele me ouve. Eu não lanço palavras ao vento. Eu não falo a alguém que eu não conheço. Eu não me dirijo a alguém do qual eu não sei se me ouve, se está ocupado, se está demasiadamente interessado por mim ou por outro. Não é assim. Eu oro a alguém pessoal, do qual meus olhos físicos não veem, mas meus olhos da fé sabem que ao meu lado está. Eu oro a alguém do qual eu conheço e do qual me conhece. Não é um estranho, mas é meu amigo. Há alguém que é glorioso e poderoso e que ouvirá a minha súplica e não tratará o meu pedido com desdenho. Pelo contrário, ainda que para os outros pareça ser algo completamente desprovido de interesse, mas para ele é completamente provido de interesse. Então o Senhor Jesus Cristo chamou os discípulos por meio dessa parábola e ensinou a eles qual é de fato o caminho para se orar fervorosamente ou para se orar de um modo intenso, para se encontrar com Deus em oração. E então ele disse: ore com fé, ore com convicção. É exatamente assim que nós perseveraremos na oração. É quando, na verdade, nossa oração é cheia de certeza. Nossa oração é cheia de certeza. Por que Jesus nos ensina desta maneira? Veja, perseverar na oração para muitos, tanto daquela época quanto para uns nos dias de hoje, é manter-se firme em colocar diante de Deus um pedido. Muitos acham que perseverar na oração é manter-se diariamente, talvez um mês, talvez uma semana, um ano, colocando diante de Deus um pedido. Mas será que de fato isso é perseverar na fé? Será que a pessoa que ora 1 ano, 2 ou mais, por uma única causa, mas ora com incredulidade, com desconfiança, ora sem ter a mínima certeza àquele a quem ele se dirige, será que este persevera em oração? Não. Ele pode perseverar no exercício de falar para quem ele não conhece sobre uma necessidade dele, mas isso não é oração. Não é perseverar em oração. Quando o Senhor Jesus Cristo conta a parábola e diz que um amigo suplica a outro amigo, ele está mostrando que a oração, ela na verdade é um elemento relacional, de relacionamento. E é por esta razão que a oração fervorosa é aquela que é feita com certeza. E é exatamente por esta causa que eu, ainda que diga a Deus uma única vez na minha vida, por um único pedido, mas fazendo-o com fé, eu fiz e perseverei. Eu não estou dizendo que é para orarmos uma única vez por uma causa. O que eu estou mostrando é que o princípio bíblico de perseverar na oração é exatamente a oração com certeza, ou a certeza de que aquele a quem eu me dirijo me ouve.
porque a oração é um elemento relacional. Não é um encontro de dois estranhos, mas é exatamente um encontro de duas pessoas que têm intimidade, relacionamento. Um é o pai, o outro é o filho. E juntos, naquele momento, eles gozam da presença um do outro. E naquele momento, um diz ao outro seus desejos, suas súplicas, seus sofrimentos, seus lamentos. E o outro, que é maior e glorioso, ouve com atenção e abençoa segundo sua vontade e seu querer. Então, a oração é um elemento de relacionamento. E por isso, então, a oração fervorosa é aquela que é feita com certeza, com convicção. Se eu focar os olhos do texto e apenas enxergar a palavra importunação, eu irei cair, então, num grande problema. Porque Deus não dorme, então eu não posso importuná-lo. Quando de fato Ele vai me atender por importuná-lo? Nunca, se eu pensar assim. Mas se eu for a Ele na certeza de que Ele me ouve, então a minha oração será de fato verdadeira. E eu então me dirigirei a Ele de tal maneira que eu terei certeza de não apenas que Ele me ouve, mas também de que Ele irá me atender. Ainda que não seja no tempo pelo qual eu espero, mas no tempo dEle, mas o certo é que Ele sempre me ouve e sempre me atende. Então, a maneira correta para entendermos essa parábola é exatamente orar com certeza, com convicção. Convicção de que aquele a quem eu me dirijo, me ouve, é o meu Deus, é o meu Pai. E aí sim, desta forma, nós iremos perseverar em oração, porque o meu ânimo para perseverar em oração não é a minha dúvida de se Deus me ouviu ou não me ouviu, mas o meu ânimo em perseverar na oração é exatamente a certeza de que eu visitarei meu amigo, de que eu encontrarei com o meu Pai, de que eu estarei com aquele que me ouve e que se interessa pelas causas da minha vida, por aquele então que dá atenção às minhas súplicas, porque eu não sou um estranho, mas sou o seu próprio filho, eu sou o seu filho. Então, a ideia vã que muito corre nos nossos dias, de que oração poderosa ou perseverar na oração é a ideia de repetir algo muitas vezes, isto não é verdade. Verdadeiramente deveríamos orar com grande convicção. E qual é a convicção? É de que aquele a quem eu me dirijo me ouve, Ele é real, Ele está ali e me recebe no seu trono de graça e glória. E então, por saber que sou recebido na sala do trono pelo Rei, então eu vou lá todos os dias para falar com Ele, para ter comunhão com Ele, para contar a Ele como foi o meu dia, as súplicas farei a Ele, lamentarei a Ele as lágrimas que tenho derramado, também direi a Ele a alegria do meu coração pelas dádivas que tenho recebido. Eu vou a Ele, porque Ele me recebe. É isso que o texto quer nos ensinar. E é isso que eu e você precisamos aprender. A orar com convicção, grande convicção. A convicção de que o Senhor está ali presente e me ouve. E me ouve. Pelo seu bendito e eterno Filho, o Senhor Jesus Cristo. Veja que no final do verso 8, ou no verso 8, quando Cristo disse, Ele vai se levantar e vai dar tudo por ser seu amigo. Todavia, ou dar por ser seu amigo, ou irá dar pela importunação. Mas observe que o final do verso 8 tem algo que intensifica a ideia da relação, quando ele diz, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por que Cristo disse isso? Se no começo da parábola a necessidade eram 3 pães, porque na verdade o amigo, ainda que se sinta importunado pelo outro, não se levantará pelo importuno, porque nós não fazemos assim com um estranho,
mas só faremos isso com os amigos. E então diz o texto que aquele homem, quando der de cara com o seu amigo na porta, a chateação da importunação irá desaparecer, mas o amor sobressairá ao coração, e então lhe dirá: aqui estão os pães, em que posso servir-lhe mais? Isso é glorioso, porque é assim que Deus faz conosco. Ele me ouve hoje, amanhã Ele está lá de novo e diz: cadê meu filho? Para me falar como foi o seu dia, suas coisas, os seus tropeços, os seus acertos, porque eu quero dar a Ele, eu quero suprir suas necessidades, eu quero dar a Ele, não pelo importuno, mas pela relação, pelo amor, e então dará tudo o que tiver necessidade, pelo amor. E é assim que devemos orar então, com essa certeza de que Deus nos ouve, nos atende, responde nossas orações. E então isto irá promover dentro de nós uma ousadia gloriosa, chamada de perseverança. E essa ousadia fará com que nós coloquemos diante do Senhor em nossas orações tudo o que há na nossa vida, medos, expectativas, tristezas, alegrias, desejos, tudo. E fazemos isso porque cremos que Ele nos ouve. E por isso então, a partir dos versos de 9 a 13, o Senhor Jesus Cristo então disse aos discípulos: batam na porta de Deus, peçam a Deus, porque a razão é simples, Ele disse: se você bater, Ele vai abrir. Se você o buscar, Ele se deixará ser encontrado por você. E se você o pedir, Ele não lhe negará. Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. Olhe no verso de número 10, 11 em diante, quando Ele diz: qual dentre vós que é pai, agora não mais se dirigindo aos homens dentro da relação de amigos, mas agora na relação mais íntima, qual dentre vós, sendo um pai, e o filho lhe disser: pai, eu estou com fome, e o pai ignora? Qual dentre vós é o pai que o filho lhe disser: pai, dá-me um pão, e o pai vai então e toma uma pedra e diz: come isto? Qual dentre vós é o pai que o filho lhe pedir um peixe, e ele então lhe trará uma serpente? Ninguém fará isso. E então Cristo disse: pois é, e se vocês que são pecadores sabem ser misericordiosos com vossos filhos, o que nós iremos dizer de Deus, que é Pai por excelência, que não tem pecado, mas que é perfeito, que é eterno? Ele não vai dar apenas o que você pede, Ele lhe dará muito mais. Ele dará o próprio Espírito. Isso é glorioso, não é não? Isso é um negócio fantástico. Agora você pode, por exemplo, ler o texto de Gênesis, quando Jacó viu a escada, e simplesmente entender: a escada é Cristo, porque foi por meio dela que os anjos visitaram com bênção em sonhos a Jacó. E é exatamente isso que o texto nos diz: em Cristo tem uma ligação entre a terra e o céu. E em Cristo os homens, ainda que pecadores, são feitos filhos de Deus. E Deus então ouve seus filhos e dispensa graça e misericórdia para com eles. Isso é um negócio fantástico, né? É uma coisa extremamente gloriosa. Então, ore com certeza. Mas qual a certeza de que a sua necessidade é grande? Não, ore com certeza de que aquele a quem você se dirige te ouve. Essa é a certeza. Ore com certeza, ore com fé, com convicção, com ousadia. Qual a ousadia? De que você fala ao seu Pai. Não é a um estranho, não é ao Deus do outro, mas é ao seu Deus, é o seu Pai. Então ore com fé, porque Ele te ouve. Ele é o seu Pai, e Ele não irá ouvir a sua súplica que diz: Senhor, alivia-me as dores, e Ele então te dará uma serpente. Pelo contrário, Ele proverá o pão celeste. Pensando nisso, eu quero aplicar a parábola. Esse é o ensino da parábola: orar com convicção. Qual? Minha necessidade? Não.
de que aquele a quem eu me dirijo é meu Pai. Isso é o ensino da parábola, é a interpretação do texto. Mas eu quero aplicar isso a nós de 4 maneiras. Primeiro, a parábola nos ensina a orar com fé, com convicção. E a ideia da convicção, então, não é a ideia apenas de que existe um necessitado e de que existe alguém que pode suprir sua necessidade. O texto não trata disso. O texto trata de relacionamento. São amigos. São amigos. O homem importuna um amigo, e então eu me dirijo ao meu Pai. Veja como isso precisa ficar claro na minha mente, porque às vezes nós confundimos quando alguém diz ore com fé, é a ideia de orar na certeza de que vou receber. Não! A fé não é a certeza de que vou receber, a fé é exatamente a convicção de quem eu me dirijo, a quem eu me dirijo, a quem eu falo, para quem eu digo, para quem eu abro o coração. A fé é a certeza de que eu não falo ao vento, mas a uma pessoa gloriosa, espiritual, que reina sobre céus e terra, é a Ele que eu falo. Isto é fé. Veja, quando eu não entendo estas coisas, eu levo muitas vezes ao trono de Deus, pecaminosamente, a heresia do pensamento positivo. De que se eu orar pensando que vou receber, vou receber. Isto é uma idiotice diante do trono de Deus. A fé é a certeza daquele a quem eu me dirijo. Porque se eu não tiver certeza que Ele está ali para ouvir a minha súplica, eu não irei orar com fé. Posso ter bons pensamentos, posso ter pensamentos positivos, posso ter tudo de pensamentos, mas não haverá fé na minha oração. Por isso Cristo ensinou os discípulos e disse: a oração é o encontro de 2 amigos. É um pai e um filho. A oração é o encontro de 2 pessoas que se amam. A oração é o encontro de 2 pessoas que têm relacionamento. A oração, então, é este momento, onde o Filho na terra, de fato, adentra os portões do céu. Isso é oração. E isso é orar com fé, com convicção. Eu não oro a um estranho. Você conta suas coisas a um estranho? Ninguém sai na rua contando segredos a um estranho. Se conta a um amigo. Talvez seja por isso que muitas vezes nós omitimos de Deus coisas das quais deveríamos dizer a Ele em oração. Porque falta-nos maior convicção de nossa amizade com Ele, da amizade dEle para comigo, de seu relacionamento paternal conosco. E certas causas das quais deveríamos entregar a Ele em oração, não fazemos isso. Porque julgamos ser pequenas demais. E então deixamos de ter comunhão com Ele nestas coisas. Veja, se Ana pensasse assim, será que ela teria a ousadia de dizer: Senhor, dá-me a graça de ovular quando eu encontrar meu marido na cama? Eu queria, Senhor, ser mãe. Será que ela diria isso a um estranho? Mas não, ela disse exatamente isso por uma única razão, porque era o seu Deus, era o seu Pai, é alguém próximo, tem relacionamento, tem comunhão, e por isso então ela expôs o desejo do seu coração, bem como também a dificuldade de seu próprio corpo, e disse: Senhor, dá-me graça nesta causa. Quantas outras coisas, trazendo para nós temos e que nós não colocamos em oração. Vamos fazer uma prova e dizemos: Senhor, me abençoe, mas na verdade é apenas algo de praxe. Porque nós não cremos que Ele pode avivar minha mente e despertar meu coração a lembrar de algo que eu ouvi e fui ensinado há tantos anos atrás. E sabe por que não fazemos isso em oração? Porque de fato desconfiamos de Deus e da sua amizade. Nós precisamos aprender que oração é ter comunhão com Deus. Colocar a Ele as coisas grandes e as pequenas.
e fazendo isso em testemunho a Ele e a mim mesmo, de meu amor e de minha confiança nele, da amizade que possuímos. John Bunyan, o autor do Peregrino, quando esteve preso por causa da pregação do Evangelho, ele tinha 5 filhos e um deles era uma mocinha que era cega. E Bunyan na prisão dizia: Senhor, cuida da minha ceguinha. Isso é um negócio fantástico. Quem é que vai pedir a um estranho: olhe pelo meu cego? Quem em sã juízo pedirá a um estranho: cuide de um filho meu? Ninguém faz isso. Mas em lágrimas, no mais frio do calabouço, aquele homem dizia: Senhor, olhe a minha ceguinha, cuide da minha ceguinha. Isso mostra comunhão, intimidade, confiança. Deus era seu amigo, como também é nosso. Quantas coisas nós poderíamos colocar diante de Deus desta forma em oração? E não fazemos, e perdemos grandes oportunidades de desfrutar da paternidade de Deus já na terra. Então, a parábola me adverte a orar com fé, com certeza de que eu me dirijo a quem me ama, ao meu Pai, a quem tem amizade comigo. Então, faça isso. E comece a exercitar sua amizade para com o Senhor, expondo a Ele as coisas das quais você jamais diria a um desconhecido. Faça isso. E você irá crescer em fé sobremaneira e em relacionamento com o seu Pai, com o seu Deus. Mas a segunda coisa que o texto nos diz é que a parábola nos apresenta o caráter de Deus. Ele é um Pai amoroso. Veja no verso 13, que está ligado a toda a parábola, e no caso da parábola era um amigo. Então, no verso 13, o Senhor Jesus Cristo disse que o Pai Celestial nos daria o Espírito Santo se nós lhe o pedirmos. A parábola nos ensina, então, o caráter glorioso e amoroso de nosso Deus. Isso é uma verdade que tem se esvaído da fé cristã. Nas religiões pagãs, as pessoas têm medo do seu Deus, porque eles são tiranos, são maus, são deuses que não se relacionam com os seus servos, com os seus súditos, porque são mentiras, são ídolos, são invenções. Mas a parábola então revela-nos o caráter glorioso e amoroso de nosso Pai. Ele é o nosso Pai, bendito e santo. E em Deus então se encontra como um Pai todas as coisas relacionadas ao nosso bem e à sua própria glória. Todo o seu amor, toda a sua justiça, toda a sua bondade, tudo é direcionado para o crente quando ele suplica a Deus em oração. E é interessante o texto porque o Senhor Jesus Cristo disse que Deus, como um Pai amoroso, Ele também é um Pai atencioso. Ele ouve a súplica do seu povo, não importa qual seja o pedido. Ainda que para os homens seja uma coisa tão pequena, ínfima, mas não há nada que desrespeite a vida do crente que seja pequena para Deus. Ele nos ouve com grande atenção. Observe que o Senhor Jesus Cristo, ele faz um paralelo ou uma comparação entre nos dar o Espírito, que seria nos dar o Espírito com suas dádivas, nós veremos isso mais adiante, com uma coisa tão simples como no correr do dia, um filho pedir ao pai um pão. Isso mostra a sua atenção, o seu interesse, isso mostra como Deus está sempre pronto a nos abençoar. Já imaginou se o seu filho tivesse receio de, depois do almoço, 1 hora, 2 horas depois, tivesse receio de pedir ao pai alguma coisa para comer? E isso fosse um dia, fosse 2, e sucedesse então a vida inteira, que relacionamento ou que imagem estaria no coração desse filho acerca de seu pai?
É exatamente acerca disso que Cristo quer tratar conosco, quando Ele diz: não há nada demasiadamente grande ou pequeno que não interesse ao seu Pai. Mas tudo que envolve a sua vida, o seu bem-estar físico e espiritual, o bem-estar da igreja, dos santos, da sua família, então isso atrai a atenção e a boa vontade do nosso Pai. Ele é um Pai amoroso, foi o que disse o Senhor Jesus Cristo. Ele é um Pai amoroso. Deus, então, é revelado a nós como um Pai caridoso, disposto a nos abençoar. Por isso, quando você orar e colocar, então, suas súplicas diante do Senhor, entenda, você não está se dirigindo a alguém que é apenas maior que você. Você não está se dirigindo a alguém que é apenas Deus sobre você, mas você está se dirigindo a alguém que é Deus amoroso e gracioso. A grandiosidade de Deus não é empecilho para a manifestação de sua bondade e graça para conosco que somos tão pequeninos. Ore compreendendo quem é o seu Deus e qual é então o caráter dele, seus atributos, sua pessoa e aquilo que ele faz. Certamente, se nos lembrarmos de quem Deus é, isso certamente fomentará e avivará a nossa oração muito mais do que até o que temos experimentado de um modo geral na nossa vida de oração. Mas em terceiro lugar, a parábola também nos ensina que é dever do crente orar fielmente na sua caminhada cristã. E é lógico, se de um lado eu tenho um amigo fiel, um pai que ainda que seja servido por milhões e milhões de anjos, dedica atenção e tempo para me ouvir e me abençoar. Se de um lado eu tenho Deus Todo-Poderoso, que tem os céus e a terra na palma das mãos, e isto não o impede de me ouvir, seja qual for o pedido que eu entregue a Ele por oração, por causa de seu caráter e bondade, então do outro lado reserva então o direito, ou na verdade o dever a mim, que sou seu filho, de me encontrar com Ele, de estar com Ele. E isso é então algo glorioso. O dever de orar é algo sublime da vida cristã. Imagine você que grande dureza não seria a nossa jornada na terra se Deus tivesse apenas nos salvado em Jesus Cristo, perdoado nossos pecados na cruz, mas não quisesse acompanhar a minha jornada nesta terra. Imagine como seria duro passar por este deserto, sem poder dizer a Ele o quanto dói, ou o quanto estou feliz, o quanto estou cansado, ou o quanto preciso de regozijo, o quanto eu o desejo. Imagine uma noiva que vai casar e não pode falar com o seu noivo. Imagine um filho e um pai que não podem falar um ao outro. Isso seria uma tragédia. Pois é. Mas muitos crentes têm cultivado uma vida sem comunhão com Deus, sem falar com o seu Pai, sem se dirigir ao seu amigo, sem apresentar ao Deus todo glorioso e poderoso, gracioso e amoroso, aquilo que aflige o coração. Muitos crentes têm vivido com Deus, mas não têm falado com Ele. Isso é algo extremamente terrível e horrível. Muitos crentes têm dificultado sua própria peregrinação, porque não buscam ter comunhão com o seu Deus, com o seu Salvador. Então, a parábola nos ensina o dever de orar, e por isso o Senhor Jesus Cristo disse no verso 5, qual dentre vós tendo um amigo, ou seja, aplicou diretamente a ele. Qual dentre vós tendo um amigo que precisa e não busca o amigo? Qual dentre vós, sabendo que Deus é seu Pai, que ouve sua súplica, que há interesse de te abençoar, qual dentre vós não irá buscá-lo? Desta forma, então, o Senhor estabelece-nos o dever da oração.
o dever de fielmente nos encontrarmos com o amado de nossa alma, diariamente, seja muito ou seja pouco o tempo que nos seja permitido de encontro, mas o certo é, eu desejo falar a Deus tudo o que se passa comigo. Você já se pegou tendo uma bênção, recebendo uma bênção, uma promoção, sei lá, caiu o dinheiro na sua conta, e você quer contar para alguém, mas não vem na sua mente Deus em primeiro lugar? Você quer contar para um amigo, para a vizinha, não sei para quem, não sei para o outro e tal, e piriri, pororó. Por que isso acontece? Porque nós não temos desenvolvido e praticado a comunhão diária com o meu Deus. Deveríamos dizer primeiro a Ele: Senhor, o Senhor viu o extrato na minha conta? Lá caiu uma bênção. O Senhor viu minha promoção no trabalho, bendito és tu que moveu o coração do meu chefe, e assim por diante. Por que não fazemos isso? Porque nós não temos desenvolvido a comunhão diária com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o nosso amigo, com o amado da minha alma. Então, a parábola nos adverte acerca disso, do dever de orar fielmente ao Senhor diariamente, do dever de nos encontrarmos, melhor dizendo, com Deus todos os dias, a fim então de podermos compartilhar com Ele o nosso dia, a fim de podermos apresentar a Ele nossos desejos, súplicas, orações, seja em nosso favor, seja em favor de outro, a fim de crescermos em comunhão com Ele. Na verdade, a oração faz parte das atividades diárias da vida espiritual do crente. Matthew Henry, comentando esse texto, disse: é um bruto, é um monstro o homem que nunca ora. É um bruto, é um monstro o homem que nunca dá glória ao seu Salvador. É um bruto, é um monstro, um homem que não deseja sentir o favor de seu Deus e Pai. É um bruto, é um monstro o homem que não deseja reconhecer sua dependência diante de seu Pai. Então, cultivemos a oração, busquemos ter momentos de oração diária com o Senhor. É nosso Deus, é nosso Pai, é o nosso amigo. Ele se interessa pelas nossas causas. Fale com Ele, tenha comunhão com Ele. Mas em quarto lugar, a parábola também nos ensina, e aí fazendo uma conexão com o verso 13, de que o desejo de Deus não é apenas dar pão ao homem. Quando digo pão, me refiro literalmente ao pão que comemos agora e daqui a algum tempo desvanece e deixa de existir. Mas o desejo de Deus é dar o seu Espírito aos que lhe pedem. Isso é um negócio fantástico, não é? O desejo de Deus é dar Ele mesmo a nós. Nossa, incrível isso, não é? E então o Senhor Jesus Cristo disse: o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Peçam a Ele. Isso é um negócio incrível. Peçam o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ser dado a nós como se fosse pedaços de um bolo. À medida que nós vamos amadurecendo na fé, Deus vai nos dando mais um outro pedaço para ir completando o bolo, como se fosse um quebra-cabeça. Não é assim que o texto significa. No momento de nossa salvação, conversão, o Espírito passou a residir em nós. Então o Espírito se encontra em nós, em cada um de nós. Então o que Cristo está nos ensinando não é que Deus está dando de pedacinhos. Ele deu uma mão no dia da conversão, depois de 10 anos dá um pé do Espírito. Não é isso. Mas o que o texto está nos dizendo é que Deus quer nos dar os dons do seu Espírito, as dádivas do seu Espírito. O que o texto está dizendo é que Deus quer nos dar as coisas gloriosas que se encontram no céu e que o Espírito é responsável por operá-las em nós. O que Deus quer dizer, ou está dizendo a nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, por meio do texto, é que nós deveríamos desejar, por parte do Espírito, as coisas que envolvem a vida eterna, as coisas que envolvem a glória da salvação,
a glória de Deus, a glória de seu Filho. E então Jesus disse: peçam o Espírito, peçam as coisas do Espírito. Imagine você chegar na casa de um homem rico e encontrar objetos de ouro e o homem dizer a você: me peça essas coisas, eu quero te dar, me peça, eu vou lhe dar. É exatamente isso que Deus está nos dizendo na pessoa de Cristo. Os objetos gloriosos de ouro, de valor inestimável, o Espírito tem nas suas mãos, Ele está esperando você dizer: eu quero estas coisas. E então nos será dado as delícias do Espírito. Apenas para enumerar estas delícias, de forma rápida, nosso tempo se vai, 3 coisas poderíamos mencionar aqui. Vocês lembram, eu não irei ler os textos, mas lembram de Romanos 8, a partir do verso 17, quando Paulo diz que o Espírito Santo tem por tarefa despertar em meu espírito que eu sou filho de Deus? Está lá no texto. Então essa é uma das coisas que Cristo está nos ensinando aqui. Peçam ao Espírito: Senhor, me faz sentir mais teu filho, me dá mais certeza do teu amor paternal por mim. Isso é uma dádiva do Espírito, é uma joia da salvação. Então peçam ao Espírito: Senhor, que o Espírito trabalhe mais em mim, dia a dia. Não dê descanso ao Espírito, que Ele trabalhe 24 horas, 365 dias por ano em mim, me fazendo crescer em comunhão com o Senhor, me fazendo crescer em certeza de minha salvação, de seu amor por mim. Isso é uma dádiva gloriosa. Os crentes precisam pedir isso ao Pai. Às vezes a gente tem dúvida da salvação, porque nunca pedimos a Deus: Senhor, me dá certeza que o Senhor me ama. É interessante essas coisas. Veja, todos os dias nós dizemos para a nossa mulher e para os nossos filhos, e eles para nós: olha, eu te amo. Por que a gente não quer dizer isso para Deus? É um negócio incrível. Mas precisamos dizer isso a Ele, nós precisamos ouvir dEle diariamente pelo Espírito, dizer: eu te amo, eu te amo. Nós precisamos dessas coisas, porque isso faz parte da nossa vida com Ele, da nossa salvação, do nosso relacionamento com Ele. Quando chegarmos no céu, nós iremos dizer 24 horas: eu te amo, e de lá virá um som que Deus vai dizer: você é meu filho, você é meu filho. Então esta beleza já é vivida agora, aqui na terra. Então diga ao Senhor: Senhor, eu quero ter mais certeza de que eu sou o teu filho. Não dê descanso à minha alma, Senhor, dia após dia, que o Espírito diga a ela que o Senhor me ama, faz-me ter mais certeza da minha salvação. Por isso Cristo diz: peçam o Espírito, peçam as dádivas do Espírito. O Pai está desejoso de fazer com que estas coisas cresçam sobremaneira em nós. Mas uma outra coisa, também em Romanos capítulo 8, verso 26, o Senhor Jesus Cristo nos ensina por boca de Paulo que nós não sabemos orar. E então Cristo está dizendo agora: peçam o dom da oração. Peçam o dom da oração. Sabe quando você vai orar, que você começa 5 minutos e não tem mais o que dizer? Pois seja honesto e diga: Senhor, eu não tenho mais o que dizer. Acabou-se os meus assuntos contigo. Então tem misericórdia. E eu vou esperar que o Espírito opere em mim. Faça isto e você verá que o Espírito, não uma sombra, mas é algo glorioso. O Espírito trará de dentro do coração aquilo que você vai dizer ao Pai. Nós precisamos orar pedindo o dom da oração. Quando eu digo dom, não é que isso é uma coisa fantástica, né? No que diz respeito que uns têm, outros não. Mas dom no que diz respeito a algo precioso, uma joia, um objeto de valor. Então peçam isso ao Senhor. Diga isso a Ele: Senhor, eu quero orar mais. Então que o Espírito fale mais ao meu coração. Que o Espírito coloque nos meus lábios aquilo que eu devo dizer ao Senhor em oração. Isso é uma coisa fantástica. Nós precisamos fazer isso. E por fim, quando pedimos o Senhor, o Espírito, nós estamos dizendo: Senhor,
me faz viver e ter em mim agora, de modo extraordinário, o fruto do Espírito, registrado em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Às vezes nós dizemos: Senhor, dá-me mais do teu Espírito. Se Deus disser: e o que é ter mais do meu Espírito? Ah, não sei não, Senhor. Mas a palavra está nos revelando que estas coisas é ter o fruto, é a ação dele. Então, quando eu digo: Senhor, dá-me mais do teu Espírito, é como que por tabela eu dizendo: Senhor, eu preciso ser mais manso, mais benigno, mais paciente, mais amoroso, mais cordial. E então nós iremos crescer gloriosamente em fé, em santidade, em comunhão com o Senhor, em relacionamento. E assim então a nossa vida de oração será avivada, não porque oramos todos os dias sem saber o que dizer ou a quem dizemos, mas porque oramos todos os dias com grande convicção daquilo que dizemos e para quem dizemos. Ao nosso Pai, ao meu amigo, meu particular, meu amigo, que conhece todos os segredos da minha alma, meus temores. Então isso é o que nós devemos fazer no que diz respeito à nossa vida de oração. E se você não faz ainda estas coisas, não tenha vergonha, Deus sabe. Entretanto, tenha sim vergonha se você não desejar colocar em prática. Porque aí é como se você estivesse rejeitando um amigo celeste, o seu Pai. Então, busque fazer isso. Com fraquezas. Não interrompa suas orações. Tão somente tenha comunhão com o seu Pai. Que o Senhor seja conosco e gloriosamente nos abençoe nos nossos encontros com Ele, né? Lembre-se da época de quando você era jovem, que ia se encontrar com a sua namorada, quando você estava apaixonado. É assim que você deve ir se encontrar com Deus. Desejoso de estar com Ele. Que o Senhor seja conosco. Fiquemos de pé. Vamos orar.